Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje aí uma quarta-feira bem recheada de indicadores, então se o começo do ano estava parado, hoje isso mudou, porque hoje a gente tem uma agenda bem recheada. A gente vai falar desde a divulgação dos dados da China, que aconteceu ontem ao longo da madrugada, então a partir da meia-noite a gente começou a ter essas divulgações acontecendo, mas vamos falar aí de outros dados importantes. Vamos falar da inflação da zona do euro. A gente tem dados aqui do Brasil também para trazer para vocês. A gente tem aí o IGP-10 saindo hoje. A gente tem também aí os dados aí de comércio. Serviços foi ontem, o de comércio aí saindo hoje também. Então, a gente tem uma série de indicadores para tratar com vocês e a gente vai falar um pouquinho aí também daquele movimento que aconteceu ontem, que foi muito negativo e deve continuar repercutindo hoje. Então, a gente tem também algumas falas de Davos para falar com vocês. Assim, uma quarta-feira bem cheia aí, contrariando a semana passada. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Os dados da China saíram e estão imundando aí o noticiário econômico aí dessa manhã. Então, a gente vai detalhar para vocês aí como que foi o crescimento chinês, as causas, os motivos, produção industrial, varejo. Vamos fazer um levantamento bem amplo aí para você de tudo isso. Mas também temos dados aqui importantes no Brasil. IGP-10 saiu agora para o mês de janeiro, já mostrando aí o que devem ser os fatores que vão impressionar a inflação. Também temos os dados do varejo, a gente teve um aumento considerável aí de alguns itens do varejo que não estavam crescendo faz tempo, né? A gente vai detalhar também para vocês isso, né? Vamos também ter a monitoramento do Semigroup, zona do euro. Hoje o dia está cheio, tá? Mas vamos começar então, Débora, já falando da nossa agenda aí, o que a gente tem hoje, o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que a gente ainda tem aí durante o dia aí para o nosso telespectador. Hoje, como eu falei, uma agenda bem recheada aqui no Brasil e de uma forma global, porque não só aqui indicadores brasileiros vão ser divulgados, estão sendo divulgados já, como a gente teve uma série de indicadores na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem relatório do PEP hoje, então vamos dar uma passadinha aí para entender o que deve movimentar os mercados, o que deve ficar no radar. A gente, no comecinho da manhã, já teve o índice de preços ao consumidor e o núcleo do índice de preços ao consumidor no Reino Unido. Em seguida, a gente teve esses mesmos indicadores sendo divulgados da zona do euro. A gente vai tratar aí um pouquinho com vocês, porque a gente teve uma aceleração e isso deve mexer muito com o mercado, já que a política monetária está muito no centro das movimentações econômicas, na verdade, das movimentações de mercado nessa semana. A gente tem o IPC-FIP também sendo divulgado, a gente tem o IGP-10, que a gente vai trazer detalhes até para entender quais devem ser os fatores aí de inflação, então quase um termômetro aí para a gente entender o que está subindo nesse mês de janeiro. A gente tem também o IPCS sendo divulgado aí das capitais também de janeiro. Temos aí divulgação importante do IBGE, varejo restrito e ampliado, então dados do comércio, a gente tinha uma expectativa aí de crescimento no varejo para esse mês de novembro, né? A gente está olhando ainda para o mês de novembro, tinha sim uma expectativa, vamos ver se elas foram cumpridas ou não. Lá na Suíça, hoje a gente tem aí Alexandre Silveira, Marina Silva e Nízia Trindade participando de um painel lá no Fórum Econômico Mundial de Davos. Depois, agora às 10h30, dado fresquinho, saíram os dados da vendas no varejo nos Estados Unidos. Esses dados mexeram muito já com o mercado. Então, a gente vai dar uma passadinha nisso na abertura. A gente tem membros do FED hoje, dirigentes do FED, diretores do FED falando durante a manhã, agora às 11 horas. Isso também deve mexer bastante com o mercado, porque foi o que causou a queda generalizada ontem. Então, a gente também tem que ficar de olho para onde vão essas sinalizações aí do FED, né, e dos dirigentes e diretores do Banco Central dos Estados Unidos. A gente tem ainda, calma que não acabou, gente, como eu falei, a agenda está cheia hoje. A gente tem às 11h15, daqui a pouquinho, produção industrial dos Estados Unidos sendo divulgadas, outras aí participações no Fórum Econômico Mundial de Davos, então a gente vai ter Javier Milei, vamos ver o que ele vai falar por lá, né? Então vamos ver como é que vai ser essa participação. Mais tarde, agora por volta do meio-dia, Christine Lagarde vai falar no Fórum Econômico Mundial, isso também deve ficar bem no radar, porque foram também algumas falas aí que foram pronunciadas na segunda-feira em relação ao Banco Central Europeu, que fizeram também esse movimento da semana ser mais negativo.
Fed publica o livro bege, então no fim da tarde a gente ainda tem as expectativas aí para a economia dos Estados Unidos e a gente tem fluxo cambial aqui na semana de 8 a 12 de janeiro, divulgado pelo Banco Central. E aí a gente tem aqueles eventos que acontecem ao longo do dia. Então a gente ainda tem o John Williams falando hoje e eventos que acontecem ao longo do dia. Então a gente tem a OPEP publicando o relatório mensal, né, que vai trazer ali demanda, projeção para demanda, como é que está aí a produção de petróleo. Temos aí o fórum acontecendo ao longo do dia, continuamos tendo a reunião da Ecofin lá na Bélgica e a gente tem o balanço da Alcoa divulgado nos Estados Unidos. A gente entrou nessa parte, né, nesse momento de balanços trimestrais agora, sendo divulgado nos Estados Unidos o balanço da Alcoa depois do fechamento. Então, esses são aí os principais indicadores para hoje. Não são poucos, né, André? Nossa, coisa pra caramba que vai sair no dia de hoje, que já saiu no dia de hoje. Hoje a gente tem gráfico a roda aí para mostrar para vocês, então não vão nem perder tempo, né? Porque já vamos falar então agora do primeiro gráfico que a gente vai mostrar, que é do CM Group, né? Que você preparou para a gente. Então, o que esse gráfico está mostrando, Débora? E eu preciso voltar nesse gráfico, eu preciso voltar nesse ponto, porque a gente tem que dar um passinho para trás, a gente tem que voltar para ontem, para entender o que está acontecendo com a Bolsa na Ásia nessa manhã e o que deve acontecer com as bolsas globais durante o dia hoje, realmente ao longo do dia. Então, a gente tem que voltar para ontem, não tem como. Então, eu vou falar desse gráfico para vocês e por que eu trouxe o monitoramento do CM Group e por que eu estou voltando, né, nesse ponto. Desde segunda-feira, a gente está tendo aí alguns pronunciamentos ali e acolá de dirigentes, tanto do Banco Central Europeu como do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos. A gente teve dirigentes falando no Fórum Econômico Mundial de Davos na segunda-feira, dirigentes do Banco Central Europeu, e ontem a gente teve o Christopher Waller, que é diretor do Banco Central dos Estados Unidos, também falando em relação à política monetária. Então, a política monetária essa semana ela está muito no centro aí das movimentações de mercado. Por quê? A gente tinha uma expectativa lá no fim do ano passado de que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ia cortar 1,75 a sua taxa de juros. Então, 1,75 pontos percentuais aí na taxa de juros. Mas a gente viu ontem no discurso do Christopher Waller que ele sinalizou para outro corte. Ele falou que sim, a inflação lá está arrefecendo, que a gente teve uma reestruturação do mercado de trabalho, mas que o corte deve ser de 0,75 ponto percentual em 2024. Então, muito distante da expectativa que tinha ali o mercado, né? Muito otimista no fim do ano passado em relação a esses cortes. E aí, esses cortes aí seriam aí de 0,25 ao longo do ano. E aí a gente teve essa mudança brusca no monitoramento do CM Group. Só para quem está chegando aqui pela primeira vez, está vendo esse gráfico pela primeira vez, é um gráfico que a gente traz bastante. Ele é medido lá pela Bolsa de Chicago e a gente tem as probabilidades de corte de juros. Então, qual deve ser o patamar de juros naquela reunião do FONC, né, que é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos. Então, na reunião de 20 de março, que era quando passava ali a se esperar os cortes, quando a gente começava a iniciar o corte, então, para vocês entenderem, a taxa hoje nos Estados Unidos está em 5,25 a 5,5. Essa é a taxa-alvo no momento. Tá? Então, qual que é a probabilidade aí, segundo o CM Group? 1,6% de probabilidade é que caia para 4,75 a 5. Tá? Então, é uma probabilidade bem pequena, mas ela aparece no monitoramento. 59,5% é a probabilidade que, em março, a taxa de juros dos Estados Unidos vá para 5 a 5,25. Então, que tem ali um corte. E a gente tem a taxa atual, que seria a manutenção dos juros de 39% de probabilidade. Mas qual que é o problema aqui? No fim do ano passado, esse monitoramento apontava para 70% de probabilidade de corte já em março. E a gente viu que ao longo dessa semana, conforme a gente teve divulgações importantes e dirigentes do Banco Central falando, essa taxa de juros essa probabilidade começou a cair. Então, talvez indicando que não seja em março que a gente comece a ter os cortes, pode ser posteriormente, ainda majoritária, mas saiu de 70% para 59% de probabilidade. Isso trouxe ali um mal-estar geral ontem em todas as bolsas, né? Foi realmente geral, porque aqui no nosso Ibovespa a gente teve uma ação que ficou positiva, as outras 87 caíram. Então foi um dia de quedas generalizadas, a gente teve o Dow Jones caindo muito, porque a gente teve a reabertura depois do feriado, Dow Jones caindo muito, Nasdaq caindo, S&P 500 também caindo bastante nos Estados Unidos, justamente por esse balde de água fria que veio do Christopher Waller aí em relação à expectativa de juros
né, e esse ajuste de expectativa de juros ao longo de 2024. Então, se era esperado ali cortes de 1,75 ao longo do ano de 2024, que totalizem, né, 1,75 de corte nos juros, agora até a expectativa caiu para 1,5, ainda que ele tenha falado em 0,75. Então, aqui a gente vê um mercado tomando realmente um balde de água fria em relação às expectativas do ano passado, que foram as que jogaram as bolsas para cima. Então, agora a gente tem as bolsas se ajustando. E não tinha como começar o dia de hoje sem falar disso, porque deve continuar esse movimento de queda hoje, justamente porque a gente tem muita gente do Banco Central dos Estados Unidos falando hoje, e esses podem vir novos baldes aí de água fria. Ótimo. Vamos colocar aqui a notícia no nosso site, já que para o que toda manhã a gente coloca, para vocês já saberem, né, o que esperar durante o dia. Tem muita informação, então hoje mais do que nunca é recomendável vocês abrirem a notícia aí e verem aí passo a passo o que está acontecendo. Então vamos começar já o nosso giro pelo mundo, que a gente tem basicamente muita coisa para falar. Temos os mercados asiáticos aí que abriram em queda mesmo com os dados da China. Então explica aí essa situação, Débora, para a gente. A gente teve alguns pontos, né? O primeiro é justamente essa expectativa de cortes mais curtos, cortes menores da taxa de juros dos Estados Unidos, e a gente tem também essa expectativa que talvez os cortes não venham tão cedo. Então, esse foi o primeiro ponto que derrubou as bolsas na Ásia. Como a gente teve um movimento muito negativo de forma global no dia anterior, esse movimento chegou hoje de manhã, hoje de madrugada, nas bolsas asiáticas, e elas fecharam aí em queda. A gente tem ainda um ponto adicional, né, que foram, na verdade, pontos, né, que foram aí os dados divulgados da China, porque alguns surpreenderam positivamente e outros não. Então, se a gente fosse pautar dois motivos aí que devem movimentar muito o nosso mercado hoje, e não só o nosso mercado brasileiro, mas o mercado de uma forma geral, são esses pontos: expectativa de juros para os Estados Unidos e dados divulgados lá na China. E por que eu estou falando isso? O Hang Seng, eu vou colocar aí na tela para vocês. O Hang Seng, ele caiu hoje 3,71%. É o segundo dia que ele tem uma intensa queda e que ele lidera as perdas lá no continente asiático. E o que aconteceu com o Hang Seng para ele cair tanto? Primeiro, a gente teve na segunda-feira aquela divulgação dos dados de vendas de imóveis em 2023 que decepcionaram. E o Hang Seng, ele tem também os varejistas da China sendo negociados na Bolsa de Hong Kong. Então, a gente tem, por exemplo, aqueles grandes varejistas do e-commerce sendo negociados no Hang Seng. E a gente vai falar daqui a pouquinho disso, dados um pouco decepcionantes do varejo. Embora a gente tenha tido um crescimento interessante, a gente teve ali, inclusive, outros dados importantes ali, como a produção industrial, que surpreendeu, mas o varejo não. Então, isso fez com que o Hang Seng aí aprofundasse as perdas, caiu quase 4% hoje, justamente puxados aí por esses dados que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, hora de falar da China, né? Então, vamos lá, que é a estrela do dia, com certeza, né? PIB da China cresceu 5,2%, dentro do que o governo esperava, se falava-se muito no crescimento de 5%, o mercado previa 5,3%, então, uma leve decepção no máximo, a gente pode falar isso, né? Mas está muito dentro do esperado, mas nem tudo aí foram as mil maravilhas, né? Porque alguns dados preocupantes como de varejo apareceram, né? Então, vamos começar a destrinchar os dados da China? Vamos lá, primeiro gráfico aí, Débora, para a gente já colocar aí. Vou começar pelo desemprego, porque o desemprego eu vou falar rapidinho, né? Porque ele saiu junto, então eu acho que a gente tem que falar. Né? Ele ficou um pouquinho acima da projeção e do mês anterior, cresceu para 5,1%. Isso pode trazer ali algum aprofundamento das preocupações em relação a ritmo de atividade, mas ainda ali muito também perto do esperado e não muito diferente dos outros meses, porque o desemprego da China está praticamente estável aí em 5% há algum tempo. Em seguida, a gente tem os dados aí que foram divulgados toda numa esteira aí de produção industrial, ativos fixos e também aí o varejo. Então, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar com a gente, porque é bastante coisa. Então, investimentos em ativos fixos, a gente até falou disso no mês passado. Ele surpreendeu, então a China está ali tendo um investimento, ativos fixos, acaba trazendo um radar ali e um termômetro de investimentos mesmo em capacidade produtiva, investimento de fato, não aquele financeiro. Então, a gente teve não só uma surpresa, né, porque o mercado esperava 2,9, como também ficou melhor aí na variação anual em relação ao mês passado. Mês passado, novembro contra novembro, tinha ficado em 2,9 e agora
em dezembro contra dezembro de 22, a gente tem aí 3%. Então, sim, e ainda acima da projeção, os ativos fixos surpreenderam positivamente. A produção industrial também surpreendeu positivamente, então a gente teve aumento na produção industrial na base de comparação anual, 6,8% contra 6,6% de expectativa, que era justamente a mesma do ano passado, do mês passado, então se esperava que fosse ter a mesma variação anual do que a gente tinha tido no mês passado. Então, a gente tem também essa produção industrial aí acelerando um pouco, e a gente vai ver um pouco melhor no próximo gráfico. E aí, quem decepcionou realmente foi a vendas ao varejo, aí, que ficou em 7,4%, a projeção era de 8%, e na comparação aí do mês anterior, novembro contra novembro, ficou em 10,1%, agora dezembro contra dezembro, 7,4%. Então, aqui quase uma diminuição mesmo no mês de dezembro de vendas no varejo. Isso trouxe aí um alerta para o mercado, e foi por isso, como eu falei, que o Hang Seng caiu bastante. Ele já vinha bem fragilizado, então isso foi só mais um motivo para ele cair. Então, dados aí que foram mistos, né? Surpreenderam em certas partes, mas não surpreenderam de uma forma total. E a gente sabe o peso que a gente tem em relação à China. Às vezes a gente fala, mas é 0,1% ali de decepção. Mas num caso de China, isso acaba tomando uma grande proporção, justamente porque a gente tem um peso muito grande, principalmente crescimento, produção industrial chinesa, porque é um motor de todos os outros países. Então, sempre se espera bastante da China, e qualquer decepção também toma uma proporção maior. No próximo gráfico, a gente tem ali o acumulado no ano até novembro. E esse dado é importante porque, apesar das vendas no varejo terem ali trazido uma certa decepção, no acumulado do ano, a gente teve uma alta, né? Então, a gente sai de 7,20 para 7,22, o que mostra que dezembro acelerou um pouco mais do que o ano passado. Então, a gente tem aí um acumulado maior nas vendas no varejo, e na produção industrial a mesma coisa. Então, a gente tem uma aceleração porque os dados de dezembro desse ano foram aí melhores do que o do ano passado, mas então no acumulado ficou aí maior. Mas dados aí bem perto do esperado, a produção industrial teve uma surpresa melhor, mas dados aí próximos aí do esperado, mas surpreendendo positivamente no caso do acumulado até o mês aí de novembro. Muita informação sobre a China mesmo, né? Então, mas assim, é que você falou, né, Débora, que a China dá uma leve decepcionada de 0,1%, os mercados parece que não aceitam de jeito nenhum, né? Funciona com a lógica contrária, né? Então, por isso que a gente está tendo tanto burburinho aí no dia de hoje. E para completar também o nosso bloco de mundo, né, que é o bloco que vai tomar a maior parte do nosso programa hoje, né, a gente tem os dados de inflação da zona do euro também, né? Então... Na verdade, a gente tem os dados do PIB da China. Então vamos mostrar os dados do PIB da China, então. Que ele também veio, né, bem dentro do esperado. Na verdade, depende do analista, tá? Porque teve casos de análise que esperavam 5,2 e outras esperavam 5,3. Então, por isso também que gerou uma certa esse certo ruído, porque alguns realmente esperavam que ia vir 5,2, inclusive um ministro chinês que falou no Fórum Econômico Mundial de Davos essa semana, falou que ia crescer 5,2. Então, assim, não é uma surpresa tão grande. Alguns analistas, inclusive, projetavam isso, mas muitas casas projetavam 5,3. E aí esse 0,1, como a gente falou, toma uma grande proporção, né? E a gente vê aí que em relação ao PIB, a variação do PIB em relação ao trimestre anterior cresceu 1%, e no acumulado do ano de 2023 a gente tem uma alta aí de 5,2%. Então, aqui ficou, os dois dados até ficaram iguais, né? Mas a gente tem aí, no trimestre passado, uma surpresa positiva em relação ao PIB chinês, e nesse trimestre aí, em relação à comparação anual, tá? Então, a gente está olhando trimestre contra trimestre, um crescimento, sim, mas um crescimento um pouquinho menor do que esperava, e é isso que também deve aí tomar realmente grandes proporções, ficar no centro do ritmo do mercado hoje, e deve trazer aí bastante movimentação ainda. Então, agora sim, vamos falar do CPI, da inflação na zona do euro, aí, os gráficos que estão aqui para a gente observar, né? Então, pode colocar os gráficos. Você tem, então, uma inflação de 2,9% aí, lembrando que isso aí é anualizado, ou seja, nos últimos 12 meses. Então, a inflação de 2023 fechou em 2,9% dentro da projeção, né? Isso daí, teve alguma mudança aí que aconteceu nos mercados por causa dessa movimentação? Na verdade, o que a gente tem aí de preocupante, que deve
também pode ainda, porque como eu falei, a política monetária, ela está bem aí presente, deve ficar muito no radar, deve ser o foco dessa semana. Então, qualquer dado que mexa com expectativa em relação a juros, seja da zona do euro, dos Estados Unidos, a gente vai ter também uma magnitude maior. Então, se a gente tem qualquer aceleração, a gente pode ter ali dirigentes do Banco Central Europeu, aqui nesse caso, ou da própria Christine Lagarde, falando aí em relação a cortes nos juros não virem tão cedo, e isso pode mexer com a expectativa dos juros de uma forma geral, porque na segunda-feira, quando o diretor do Banco Central Europeu falou que talvez não venha tão cedo os cortes, que talvez eles venham aí não só posteriormente, mas num ritmo menor, isso mexeu com as expectativas de juros dos Estados Unidos, que consequentemente impactou aqui na segunda e na terça, a nossa expectativa de juros, os DIs futuros subiram todos. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de movimentação, porque é esse tipo de resultado que a gente tem. E aí, quando a gente vai até para um outro gráfico que dá para a gente entender melhor como foi essa movimentação e da onde vem essa aceleração, a gente vê aí por que isso deve trazer um pouquinho de preocupação no mercado, principalmente em relação a essas falas de dirigentes. A projeção era de 0,20, ficou dentro da projeção, inclusive na variação anual também ficou dentro da projeção, mas a gente tem uma aceleração porque o anterior a gente vinha de uma deflação aí de 0,60. O acumulado em 12 meses ficou abaixo da projeção, mas também mostra aceleração, porque a gente sai de 2,21 e vai para 2,83, mostrando que esse mês de dezembro teve aí uma variação maior do que o do ano passado, ali no acumulado até o mês passado. No núcleo do CPI mensal, aqui a gente está falando daqueles preços, né, naquela medição que tira os preços voláteis, então a gente exclui energia e alimentos, em alguns casos da Europa também tabaco, mas a gente tem aqui projeção de 0,40 e a gente teve uma alta de 0,50, de 0,5%, saindo também de uma deflação. Então aqui a gente tem um ponto também que deve chamar atenção, mas no anual a gente sai de 3,60 para 3,40, então sim uma redução, né, comparando ano contra ano. E aí a projeção era de 3,40 dentro do esperado. Então o que deve trazer alguma pulguinha atrás da orelha do mercado é justamente essa aceleração de novembro para dezembro, né? Então isso pode realmente mexer com alguma expectativa e também no acumulado. Mas, no geral, os dados vieram bem dentro do esperado. O problema é justamente esse foco da política monetária que está nessa semana, que pode trazer esse viés mais negativo aí para as bolsas. Vamos falar finalmente do Brasil agora, Débora, que saiu a pesquisa do comércio, né? O crescimento, no geral, foi um crescimento bem modesto, né? Ele cresceu só 0,1%. Mas o mais interessante que a gente pode fazer é olhar os retores aí de forma desagregada, que é justamente a gente vai colocar aqui no gráfico agora para vocês. A gente tem, no geral, 0,1%, só que você teve alguns setores, principalmente setores que estavam com grande problema, tendo uma melhora considerável. Tecidos e vestuários, a gente está tendo essa concorrência, principalmente com essas empresas chinesas, e a gente está com o comércio de tecido e vestuário muito baixo, só que ele cresceu 3%. Móveis eletrodomésticos, também setor que vem passando por problemas o ano inteiro, né? Você teve a Black Friday, né? Pelo visto, o pessoal comprou mais coisas assim, de maior valor agregado na Black Friday, né? Porque, por exemplo, móveis eletrodomésticos são itens que são mais caros, né? Então, você teve um aumento de 4,5% da compra desses itens. E equipamentos de escritório, aí a gente está falando de notebooks, de impressora e tudo mais, teve uma alta considerável de 18,6%. Então, o brasileiro gastou bastante com eletrônicos agora nesse mês de novembro. Eu acho que deve ter algum efeito de Black Friday, talvez não tenha se gastado no dia da Black Friday, porque agora a Black Friday dura o mês inteiro, né? Então, talvez até porque a gente mostrou os dados da Black Friday, estavam com dados até decepcionantes para o dia da Black Friday, né? Mas, pelo visto aí, parece que já que as promoções duraram um pouco mais de tempo, o pessoal decidiu aí comprar durante esse mês. Então, pela primeira vez aí, em muito tempo a gente vê uma característica do comércio tendo um grande valor agregado aí no seu nível de compras, né? Preços maiores.
Então, provavelmente parcelando também, a gente tem que ver como que vai ser essa situação ainda, não saíram esses dados aí de cartão de crédito ainda do mês de novembro, mas mesmo com a alta agregada baixa, é um bom sinal, né, e um bom termômetro para ver o que a gente já espera em dezembro aí para a economia, né, Débora? Até porque a gente tem uma sazonalidade importante aí nas vendas do varejo vindo em dezembro. Então, se a gente tem a Black Friday marcando o mês de novembro, em dezembro a gente tem as festas, então isso deve ter aí, inclusive, alguma aceleração. Vamos ver como é que vai ser, mas aqui muito dentro do esperado também, não surpreendeu. Veio exatamente como o mercado esperava, então a gente tem aí pelo menos o varejo aí dentro do que o mercado esperava, mas não deve tomar a proporção que poderia tomar justamente por conta dos outros dados. Mas a gente tem também dados para falar, né? Porque a gente tem... Não, temos IPCA. IGP-10. IGP-10. Verdade. IGP-10 aí para falar, né? Que você teve uma variação de 0,42 em janeiro. A gente tem, então, um indicador que mostra uma queda de 3,2% do item no mês no acumulado de 12 meses. Então, aqui estão os dados para a gente observar. A gente tem que o IPA, que é aquele para o produtor, cresceu 0,42%. Em 12 meses, a queda ainda é considerável, 5,57%. E para o produtor, o que está subindo são preços de commodities. As commodities estão tendo uma alta aí nesse último mês, aí, nesses primeiros 10 dias aí do mês, que é justamente o que o IGP-10 mostra. Então, você tem minério de ferro, grãos produzidos aqui dentro do Brasil. Então, esses itens eles estão encarecendo e encareceram bastante o preço ao produtor. 0,46 de alta para o IPC-10. De novo, o preço de alimentos sendo o principal vilão e o que arrefeceu um pouco o IPC-10 foram combustíveis. No acumulado em 12 meses, a gente está em 3,42. E o INCC, que é o da construção civil, cresceu 0,39% e acumula agora em 12 meses 3,33%. Débora, vamos ter que cortar boa parte da pauta por causa do tempo, né? Mas vamos então agora para a abertura de mercado aí, que teve tanta coisa aí que influenciou o mercado aí, que você vai ter um trabalhão aí para explicar aí essa situação toda, né? Pois é, a gente teve agora a divulgação, como eu falei, 10h30, né, um pouquinho antes da gente entrar aqui, das vendas no varejo dos Estados Unidos. Então, hoje foi um dia para a gente olhar vendas no varejo, né? China, Brasil e Estados Unidos divulgando esse indicador. E por lá a gente também teve uma surpresa, né? Ficou acima do esperado. Só que para Estados Unidos, a gente espera, né, que, na verdade, não se queria, né, uma vendas no varejo acima do esperado. Justamente porque eles estão tentando diminuir em alguns pontos a atividade econômica. E isso traz, mais uma vez, um reforço de expectativa em relação às expectativas de juros. Então, pode ser, né, que a gente tenha ali as treasuries subindo hoje de novo. Então, treasuries, né, os rendimentos dos títulos de dívidas dos Estados Unidos subindo hoje, diminuindo o apetite pelo risco como ontem. E isso a gente vê aí na abertura, né? O Ibovespa, ele inclusive abriu um pouco com uma queda um pouco mais branda, aprofundou as perdas aí ao longo da manhã, principalmente depois da abertura em Nova York. Nova York, aí a gente tem o S&P 500, que é o primeiro que aparece sempre para a gente, por conta do horário de verão. A gente tem caindo aí 0,80. Agora, daqui a pouco deve aparecer aí os dados da Nasdaq. Mas a gente tem aí quase caindo 0,80 o S&P 500, um dia bastante ruim lá nos Estados Unidos, justamente porque a gente tem essa alta no rendimento das treasuries, que deve diminuir o apetite pelo risco, deve, inclusive, mexer com aquela expectativa de corte de juros. Isso deve jogar as bolsas globais para baixo hoje. Xangai Composto caiu menos do que o Hang Seng, mas caiu bastante também, caiu 2,11% hoje, justamente por esse sentimento misto em relação aos dados divulgados lá na China. Nikkei 225, segundo dia de queda, muito aí mais pelo ajuste que ele está sofrendo depois de bater recorde todos os dias do que qualquer outro movimento, mas tem também o movimento dos Estados Unidos. A gente sabe o quanto a bolsa japonesa é sensível a movimentos, principalmente em expectativas de juros nos Estados Unidos, então isso também ajudou o Nikkei a cair. E a gente tem o dólar e o DXY valorizando, justamente, né, porque a gente tem o dólar, na verdade, valorizando frente ao real, subindo 0,29 a 4,94, por conta dessa quebra de expectativa de corte de juros. Então, a partir do momento que talvez a gente tenha um corte menor nos juros e a gente tenha ali os juros esse corte vindo mais tarde,
a gente tem essa tendência do dólar a se valorizar, justamente porque o recurso vai fluir para as treasuries, vai fluir para os títulos de dívida dos Estados Unidos, e é por isso que a gente fala que o apetite pelo risco fica enxuto. DXY também no mesmo movimento, dólares fortalecendo frente aos pares, e a gente tem aí o petróleo Brent, que deve ficar muito sensível hoje, porque além de tudo a gente tem relatório do OPEP sendo divulgado, além de todas as confusões lá no Mar Vermelho, então a gente tem aí o barril de petróleo caindo hoje, 1,16 aí para 1,45 agora para ser mais exato, o que também contribui com a nossa bolsa aí em queda. Nossa, hoje foi o dia pesado e muita coisa. E sabe o que é bom quando acontece isso? Porque a gente tem aí que a gente gostaria de ter um grande conhecimento financeiro, saber, né, como que funcionam os mercados e tudo mais. A gente vai ensinar isso, né, Débora? Dia 28. Dia 28, aí o mapa da mina, né, para vocês verem, assim, dias como hoje são muito importantes aí a gente ter pelo menos o mínimo de conhecimento financeiro, principalmente vocês que têm aí alguma aplicação, algum rendimento aí na renda variável, renda fixa. E no mapa da mina a gente vai mostrar para vocês o caminho, né? A gente vai fazer as nossas previsões, nossas análises. O Eduardo Moreira que vai apresentar tudo, a gente está mais ajudando, o Eduardo que faz realmente as análises. Então, a gente vai mostrar tudo isso para vocês, o que esperar para 2024 e o que foi o ano de 2023. E ele acertou quase tudo, acertou tudo na verdade, né? Acertou tudo, né? Ano passado, né, Débora? Então é importante aí que vocês se inscrevam, não dá para perder, principalmente quem quer saber aí para onde vai os investimentos, onde deve ir, para onde também ter esse radar, mapa da mina aí, para vocês acompanharem. E agora vocês ficam com o rolê em nossa defesa. Estamos entregando no tempo certo hoje, rolezeiros, não fiquem bravos com a gente, porque eu vi que já tem um povo aí bravo com a gente, mas ontem não foi nossa culpa e o rolê hoje vai no horário. Então, gente, até amanhã. Fiquem com o William De Luca no Rolê ICL. E amanhã, gente, tem novidades aqui no Mercado de Investimentos, tá? Porque amanhã vai ter a primeira entrevista aí ao vivo, né? O convidado surpresa, a gente vai falar amanhã durante a programação quem vai ser o convidado, mas amanhã a gente vai ter uma entrevista ao vivo aí com um grande nome na economia brasileira. Garanto para vocês que vocês vão ficar felizes para a gente bater um papo aí sobre a situação no Brasil, que vai sair dados de IBCBR, então vamos ver como que está o Brasil, expectativas para esse final de ano e para o ano de 2024, tá certo, Débora? Agora vocês ficam com o William De Luca. Gente, então, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vamos embora! A revolução está só começando.